E hoje nós vamos continuar lá em Tiago, capítulo 2. Então você já pode abrir aí a sua Bíblia, o seu dispositivo, ficar com ele aberto. Nós vamos estudar o capítulo 2, versículo 1 até o 13. Mas agora nós vamos ler apenas os versículos 2, 3 e 4, tá bom? Vai estar aqui, eu vou ler na NVI, você pode acompanhar comigo. Tiago diz assim: suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre outro pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao outro: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esse texto incomoda, Pai. Então nós pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes para aquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você conhece um homem chamado Hans Christian Andersen? Vamos lá. Quem sabe quem é esse cara? Aqui, Ingrid, ela sabe, ela faz a mesma coisa que ele. Ele é um escritor de histórias infantis, certo? Vocês conhecem ele. Ele escreveu O Soldadinho de Chumbo. Alguém lembra do Soldadinho de Chumbo? Ele escreveu um que todo mundo conhece, A Pequena Sereia. Todo mundo conhece, certo? Tem uma história dele que me incomoda, que é intrigante para mim, que é a história do Patinho Feio. Alguém não conhece o Patinho Feio aqui? Todo mundo conhece. Nessa história, uma pata, ela tem 6 filhotinhos. 5 nascem amarelinhos e lindinhos, e um nasce cinzento, desajeitado, e aí ele, de tanto receber bullying dos irmãos e ser rejeitado, ele foge para tentar encontrar a sua identidade. Ele chega então, depois de caminhar muito, numa lagoa cheia de marrecos. Agora encontrei o meu lugar, e ele tenta se agrupar, mas os marrecos rejeitam ele e ele tem que sair, fugir novamente. Aí depois de um tempo ele encontra um bando de gansos meio acinzentados. Ele: encontrei o meu lugar, finalmente. Mas você lembra da história, os gansos expulsam ele também. Você conhece toda a história, certo? Não vou precisar contar toda, mas por que tanto preconceito com um patinho? Ele não é feio, ele é só diferente, certo? Essa é a história. Queridos, o ponto dessa história não é estética, mas era preconceito com aquilo que é diferente. A história que nós lemos agora há pouco, que Tiago nos conta, não é uma história infantil, mas ela também fala dessa parcialidade, desse preconceito que temos com o diferente. Nós, como aprendemos no primeiro sermão, ministrado pelo pastor Roberto, o cristianismo, ele era algo novo. Os cristãos daquela época eram cristãos novos. E eles ainda enfrentavam muita dificuldade com essa questão de acepção de pessoas, porque naquela sociedade era muito comum, era uma sociedade hierárquica. Só que no texto que nós estamos estudando, Tiago denuncia que a parcialidade contradiz a fé em Cristo. A discriminação contradiz a fé em Cristo. E olha como ele começa, o versículo 1. Tiago diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Queridos, a parcialidade, ela contradiz a fé em Cristo, porque primeiro ela é incompatível com a fé em Jesus. Então, Tiago, depois de dizer isso, ele ilustra com aquilo que nós lemos agora há pouco: 2 homens, 2 lugares, um rico, um pobre, 2 lugares, um lugar de prestígio e um lugar de menosprezo.
Agora deixa eu te falar primeiramente o que Tiago não está dizendo aqui. Ele não está dizendo que é errado ter lugares reservados para talvez pessoas que nós queremos que ouçam o Evangelho num dia cheio. Ele não está dizendo que que nós não podemos ter lugares reservados para os pastores, para o corpo eclesiástico, para as pessoas que precisam fazer esse culto fluir. Esses lugares aqui na frente, eles não são lugares para quem tem posição, mas são lugares para quem tem função. O que Tiago está dizendo nesse texto aqui é que a acepção de pessoas, a acepção é incompatível com a fé, porque a prática do preconceito, ela é contrária ao cristianismo como um todo. A acepção de pessoas não é só incompatível com a fé, mas também é incoerente com o caráter do nosso Deus Santo. Olha só o versículo 5. O versículo 5, Tiago diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? O padrão divino da salvação se opõe ao preconceito. Deus escolheu os pobres e os humildes, aqueles, como preguei há algum tempo atrás, vêm a Cristo como crianças. Além de ser incompatível e de ser incoerente, essa prática de preconceito ela é irresponsável à luz dos males sociais. O versículo 6 e 7 diz assim: mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Queridos, esse tratamento desigual tem um nome: pecado. Tiago estava ensinando que uma fé genuína não discrimina, que uma fé que discrimina não é fé. Não é fé cristã, é fé morta. Esses novos cristãos, para quem ele está escrevendo, eram judeus convertidos, e é por isso que ele logo traz muito sabiamente os 10 mandamentos à mente deles. Tiago sabia muito bem que aqueles judeus sabiam que quem tropeça em um mandamento é culpado por todos os mandamentos, toda a lei. Olha o que ele diz no verso 9 a 11. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo o quê? Pecado. E serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. É interessante notar, lembrar que a Bíblia diz que se você pensa no seu irmão de forma negativa, você já está matando o seu irmão. Quem que vai estar livre disso aqui? E queridos, porque Deus, o nosso Deus, Ele é todo sabedoria, porque Ele é todo conhecimento e porque Ele é todo justiça, nós podemos afirmar com toda certeza que todo tipo de acepção é pecado. Concorda com isso? Essa prática, ela leva o nosso coração preso e revela um coração preso aos valores do mundo e não aos valores do reino de Deus. Mas isso só nas igrejas do tempo de Tiago, certo? Aqui não tem mais dessas coisas, verdade? É claro que não. Hoje mesmo, aqui e agora, a parcialidade revela a nossa
falta de fé. Revela a minha falta de fé. Porque nós também vivemos em uma cultura profundamente marcada pela parcialidade, onde o valor da pessoa é medido pelo que ela veste, pelo carro que ela dirige, pelas posses, pelo que ela possui, ou pelo que ela exibe nas redes sociais, quantidades de like, quantidade de seguidor. Quantas vezes nós escolhemos nos relacionar com base na afinidade social e não na compaixão? Esse aqui tem a minha cara, esse aqui não. Quantas vezes nós ignoramos aqueles que não são o meu perfil? Não é muito meu perfil, não é meu perfil socioeconômico. Isso não é somente o rico discriminando o pobre. O inverso também acontece. Lá vem aquele riquinho. Ele acha que só porque tem dinheiro ele pode tudo. Oh, fulano de tal é um metido. Ele passa e nem olha para a gente que é mais simprão. Certo? Queridos, talvez você tenha que pedir perdão hoje por sua parcialidade com as pessoas que têm mais do que você. Em parte, eu te digo que isso é preconceito. Em parte é inveja. Mas, com certeza, é desobediência e falta de amor. Esse tipo de comportamento revela uma fé morta, uma fé quebrada, moldada por valores humanos e não pela cruz de Cristo. Você sabia que movimentos como o nazismo, ele surgiu por causa de pequenas concessões feitas por mentes distorcidas? Uma simples acepção, ela pode evoluir e se tornar racismo, e se tornar xenofobia, homofobia, gordofobia, gostaram os gordinhos aí, né? Sexismo e tantos outros males. Foi assim que surgiram a escravidão e as guerras mundiais. Tudo por não reconhecermos que somos iguais. Nós somos iguais, independentemente da cor, da origem, da classe social. Só que no fundo, é por falta de Deus que esse tipo de atitude acontece. Agora, pense bem em algo. Quem é ou quem são as pessoas que você evita por não serem o seu perfil? Quem é essa pessoa? Você consegue pensar em alguém? Tem um nome que vem na tua mente? Lembre-se que fé genuína não discrimina, porque o amor de Deus, ele não faz acepção, ele não faz distinção. Só que Tiago, ele continua. Se esse texto expõe um problema que atingia a igreja de 2000 anos atrás e atinge a igreja de hoje, Tiago também traz o quê? Ele revela a solução desse problema. Os versículos 8 até o 13 ensinam que Deus capacita os cristãos a amarem aqueles que são rejeitados. Deus capacita. Deus capacitava aqueles crentes e Deus continua nos capacitando. Olha o versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Meus irmãos, os critérios de Deus são diferentes. Ele não se impressiona com roupas finas ou status, com carros importados. Ele não se impressiona também com a sua pobreza, com o que você não tem, com o seu coitadismo. Ele vê o coração humilde e dependente. Os versículos 12 e 13 explicam que Deus nos julga segundo
a lei da liberdade que nos foi concedida aonde? Na cruz. Olha lá o versículo 12. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago sabia que Deus capacitaria aqueles crentes recém-convertidos a falar e a agir sem preconceito, a ir contra a sociedade. Ele então os relembra que Deus não terá misericórdia de quem não tiver misericórdia, mas que Deus será misericordioso com quem tiver misericórdia. É mais ou menos assim. Outro dia eu falei para o meu filho, Samuel, posso falar, ele estava no primeiro culto, agora eu posso falar o nome dele. Né? Filho, é o seguinte, vamos arrumar o seu quarto. E eu arrumei o quarto dele, eu mostrei como que faz, é assim que faz a cama, vamos fazer junto. Várias vezes nós fizemos juntos e chegou um ponto que eu falo, filho, agora é contigo. Eu já te ensinei, eu já te dei todas as ferramentas que você precisa, agora você arruma o seu quarto, você já sabe. Simplesmente faça como nós fizemos várias vezes juntos. Aí eu olho para ele e falo, mas você sabe, né? Se você desobedecer, vai. Ele já sabe, eu não preciso falar para ele. É verdade, não vai ter misericórdia. Às vezes tem misericórdia. Irmãos, Deus deu uma ordem, mas antes dessa ordem Ele capacita, Ele dá o exemplo, Ele mostra como nós devemos fazer através de Jesus. E por isso nós podemos afirmar que sim, é possível amar sem fazer acepção de pessoas. Queridos, cada ordem de Deus, lembre-se disso, cada ordem de Deus é acompanhada com as instruções de Deus e com a capacitação dada por Deus. Cada ordem que Ele dá, Ele te capacita e Ele te dá as instruções. E essa é a boa notícia desse texto. Tiago estava ensinando que Deus capacitaria aqueles cristãos a julgar com os olhos da misericórdia e a rejeitar todo tipo de parcialidade. Nós sabemos disso porque na cruz, Deus tratou todos com igual misericórdia. A matemática de Deus ela é diferente. Ele escolheu os pobres, os humildes, como nós vimos no verso 5. Só que ainda mais enfático que Tiago é o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Olha comigo o que Paulo diz. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Queridos, Cristo morreu, tanto pelo rico quanto pelo pobre. Essa é a lei da liberdade, amar como nós fomos amados. Eu sei que de vez em quando você e eu preferiríamos que fosse odiar como nós fomos odiados. Porque essa é a verdade. Nós como cristãos seremos odiados. Nós seremos alvo de preconceito, seremos perseguidos. E é assim que funciona. Se você não está vivendo isso, tem alguma coisa estranha. E é por isso que Tiago começa essa carta falando de provações. Ou como o grande pregador Charles Spurgeon, ele perguntou o seguinte: você espera ser honrado em um mundo que crucificou o teu Senhor? É isso que você está esperando realmente?
Fale lá na tua faculdade, no teu trabalho, que você é crente e veja qual que é a reação. Agora, fale lá também que você é do espiritismo, da macumba, budista ou ateu. E veja se a reação não é diferente. Nós somos perseguidos não porque o mundo odeia religião, mas porque o mundo odeia Cristo. E como cristãos, nós temos que estar preparados. O nosso papel é ser perseguido sem perseguir. É ser maltratado sem maltratar. É ser discriminado sem discriminar. E isso só é possível porque o Espírito Santo de Deus capacita você e capacita a mim a viver dessa forma. Ou como o apóstolo Paulo colocou, ele diz que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Meus irmãos, a vitória do cristão não está na prosperidade, mas na resistência diante das perseguições. Não está no que a gente ganha, mas no quanto Deus nos protege em meio às provas. Tiago sabia bem disso. Tiago sabia que fé genuína não discrimina. E isso, meus irmãos, dava um nó na cabeça daquela sociedade, onde escravos não valiam nada, onde mulheres tinham quase valor nenhum, onde as crianças eram deixadas de lado e ninguém se importava. Meus amigos, da mesma forma que Deus capacitou aqueles crentes, naquela sociedade, daquela época, a amar, Deus nos capacita hoje a amar aqueles que são rejeitados. Assim como coisas horrendas aconteceram, quando pessoas se acharam melhores que outros, coisas lindas também aconteceram na história. Quando discípulos de Cristo amaram pessoas. A aprovação da lei dos direitos civis, lá em 1964 nos Estados Unidos, e do direito de voto em 1965 nos Estados Unidos, foram vitórias lideradas por um pastor batista. Você sabia disso? Martin Luther King. Lá na Segunda Guerra, enquanto ciganos, enquanto testemunhas de Jeová, enquanto homossexuais e principalmente judeus eram perseguidos e mortos por Hitler, homens como o pastor Dietrich Bonhoeffer, já ouviu falar nele? Olhavam com misericórdia e não com julgamento. E mesmo discordando da prática desses grupos, ele foi condenado à morte por lutar por eles. Toda vez que a igreja acolhe sem distinção, a graça de Deus se manifesta. Quando nos relacionamos com base na dignidade que Deus dá ao ser humano, que foi criado à imagem e semelhança dele, e não à aparência, o reino de Deus aparece e se mostra nessa igreja e nesse mundo. Queridos, o texto que nós estudamos hoje não ensina, voltando à nossa história do patinho feio, não ensina que cisnes precisam achar os outros cisnes para poder conviver bem. Esse texto ensina que patos, que cisnes, que marrecos e gansos precisam de Jesus. Que você e eu precisamos de Jesus. Eu perguntei agora há pouco, quem é ou quem são as pessoas
que você evita no trabalho, na igreja, seja lá onde você estiver. Agora eu preciso que você pense novamente outra coisa aqui. Como você pode praticar misericórdia em relação a essas pessoas que você pensou no dia de hoje? Queridos, eu sei que esse texto é difícil, certo? Espero que você esteja incomodado como eu estou. Meus irmãos, tudo isso significa que, se depender de nós, da Igreja Batista do Bacaxeri, da IBB, nenhum, entre aspas, patinho feio, precisará partir daqui para buscar a sua identidade. Porque para nós, a nossa identidade está em quem? Em Cristo. Porque Ele nos alcança como nós somos, Ele nos acolhe como nós somos, e Ele cuida de nós. E aqui nessa igreja, nós queremos também alcançar a todos, sem distinção. Nós queremos acolher todos, e nós queremos também cuidar de todos. Queridos, nessa lagoa chamada IBB, todos são bem-vindos, amém? Todos são amados, amém? Todos são queridos, cuidados e alcançados, amém? Isso não significa que nessa lagoa você vai permanecer como você é. Isso significa que você não precisa mais procurar a sua espécie, você encontrou. Porque nessa lagoa, todos nós, sem exceção, estamos sendo transformados diariamente, pouco a pouco, à imagem de Jesus Cristo. E um dia nós temos a promessa que seremos finalmente como Ele. A história do patinho feio, como vocês sabem, termina bem. Depois de fugir e procurar várias lagoas diferentes, ele finalmente encontra um grupo de cisnes que o acolhem. Ele cresce e a história termina mostrando que, na verdade, ele não era um patinho feio, mas ele era um lindo cisne. Essa história até que nos ensina sobre preconceito, certo? Mas Tiago faz algo muito maior. Ele ensina que não importa se você é pato ou cisne, pobre ou rico, preto ou branco, jovem ou idoso, a igreja é a lagoa certa para você. Amém. Sabe, queridos, eu gosto de pensar de imaginar aqui que depois que aqueles crentes leram a carta de Tiago, eles começaram a agir diferente. Eu espero que tenha sido assim. Eu gosto de imaginar, e ênfase aqui na palavra imaginar, tá? Que depois Tiago escreveu a eles novamente. Isso não aconteceu, nós não sabemos disso, tá? Mas eu gosto de pensar que isso aconteceu, de imaginar que isso aconteceu. E nessa carta ele disse, mais ou menos assim. Ele diz assim, eu soube que na reunião de vocês entrou um homem com um anel de ouro e roupas finas. E também entrou um pobre com roupas velhas e sujas. Eu louvo a Deus porque sei que vocês deram atenção especial aos dois homens e, ao vê-los, apressaram-se em recebê-los, dizendo, aqui está um lugar apropriado para os senhores. Então, como o salão estava lotado, um dos membros da igreja disse, eu ficarei em pé ali, e outro disse, eu me sentarei no chão ali, onde ponho os meus pés no estrado, para que os mais irmãos possam chegar. Ao agirem assim, não estarão amando a todos e julgando com os critérios corretos? Queridos, meus irmãos, não é a marca ou o valor da camisa que você veste, mas é o Espírito Santo que habita em você que te dá valor. Você que ganha salário mínimo,
tem exatamente o mesmo valor daquele que faz 100 mil reais por mês. Você que vive de aluguel numa casinha de 2 quartos tem exatamente o mesmo valor daquele que tem uma casa própria enorme. Sabe por que eu sei disso? Porque o preço que Jesus pagou por vocês dois foi exatamente o mesmo. E foi o sangue dele, foi a vida dele, foi a morte e ressurreição dele.